Fala pessoal, 2025 nós iniciamos um grande projeto que são os podcasts para que a gente pudesse levar muito conhecimento de uma forma mais aprofundada com temas valiosos. Foram mais de 13 entrevistados ao longo do ano e a gente fez nesse momento agora um resumo para que você possa ouvir as grandes frases de impacto, os grandes conteúdos marcantes desses palestrantes. E a gente sabe do quanto é importante a gente poder recapitular cada assunto que foi tratado dentro desse nosso Podvisão. 2025 foi um ano de muita transformação para o varejo ótico. 3 grandes movimentos marcaram o nosso mercado. Primeiro, a digitalização acelerada. As vendas online ganharam muita força, mas com diferencial, né? A integração total com a experiência física do ponto de venda. O conceito digital deixou de ser uma tendência e virou uma realidade. Lojas como o Mercadão, que investiram em agendamento online, provadores, atendimento híbrido, viraram realmente um grande significado e aumentaram o seu ticket médio. O segundo ponto foi a personalização e a experiência do cliente. O consumidor está muito mais exigente na busca de soluções sob medidas, lentes com tecnologia avançada, armações cada vez mais personalizadas, programas de endereçamento e fidelidade. Quem soube aproveitar a inteligência artificial, e a gente fala muito isso nos nossos podcasts, teve grande relevância. E o terceiro foi a sustentabilidade social. As empresas que marcaram com responsabilidade social conquistaram um espaço. Produtos cada vez mais sustentáveis têm um impacto muito positivo perante aos nossos consumidores e são fatores decisivos para a escolha do nosso cliente. Portanto, aproveite o nosso podcast, o nosso Podvisão. 2026 vem muita coisa nova e eu tenho certeza que você vai saborear de grandes conteúdos que a gente deixa nesse super resumo para você em 2025. Obrigado! Mas eu, como colaborador, nos meus 8 anos quando eu trabalhei como colaborador, cara, eu era o cara que mais estudava. Eu estudava demais daquilo que eu fazia. Porque eu queria ser muito bom naquilo, porque eu queria ganhar muito bem fazendo aquilo, porque um dia eu sonhava em fazer alguma coisa daquilo por mim. Então assim, não cabe na minha cabeça hoje a gente ver vendedores, gerentes, operação como um todo, de braços cruzados, esperando um cliente entrar que não tá com o YouTube aberto, não tá com o central de educação do Mercadão aberta, estudando e consumindo aquilo, porque quando o cara fala comigo, eu preciso dominar o assunto. Até porque, Fábio, hoje estamos vivendo um momento onde o cliente, por conta do YouTube, sabe mais do produto que a gente tá vendendo do que a gente mesmo. Bem colocado. Puta, então se o meu vendedor não dominar o assunto de trás para frente, ele vai ser dobrado pelo cliente, inclusive porque o vendedor do concorrente pode ter estudado um pouquinho mais que ele. Então, quando a gente fala de estudo, fala, puta, mas isso é difícil. Eu falei assim, eu sei. Vou dar um exemplo como prospecta, o que a gente faz sobre isso, né? Nós temos a cultura do que a gente chama de PDI, de Plano de Desenvolvimento Individual. Legal. Dentro da nossa equipe, é traçado todos os treinamentos que o cara tem que fazer durante o ano. Então, e aí eu tenho um ranking dos colaboradores que entregaram ou não entregaram o PDI. E a gente bonifica, é um bônus ali de monetário, não um bônus de dinheiro, é um bônus de prêmio. Então todo mês nós separamos ali R$300 mais ou menos, compramos um brinde, uma garrafa da Stanley pro cara, um Kindle pro cara, um jantar a 2 num restaurante japonês na cidade. A gente faz isso e monta um ranking para entender se o cara chegou no horário, se o cara bateu todos os indicadores de desempenho dele e se PDI ele entregou. PDI, se o cara não entregar, ele invalida todo o esforço do cara no mês. Então, quando PDI, que é tipo o plano de desenvolvimento individual dele, é um curso online, uma aula, 5 aulas, ele faz, ele resume e manda um e-mail pra gente. A gente sabe que ele fez. Então a gente olha como é simples e muitas vezes fala, pô, David, mas e aí? O cara tem que pagar um curso pra isso? Não. Eu, como dono, entrei no YouTube, peguei as 25 melhores aulas que eu já vi sobre o meu mercado. Falei, cara, é isso aqui, ó. Tá tudo certo. Gratuitos. Investimento 0.0. Então, assim, quando a gente olha pra equipe, e de novo, eu falo que parece que eu tô puxando a orelha da equipe, mas dono tem o papel de imputar isso na cultura. Ele precisa ser o guardião dessa cultura do treinamento. É ele que precisa... Porque não adianta ele chegar, fazer um movimento muito incrível sobre isso no primeiro mês e no segundo mês esquecer de dar a premiação, esquecer de falar sobre isso.
É toda semana. Gente, ó, falando aqui, estamos na 3ª semana do mês, quem tá em primeiro lugar aqui em PDIs é fulano, parabéns, cara, continua assim, vamos. Então é semanal, é fomentar isso o tempo todo. Não, e você sabe que até esse ponto é valioso porque nós temos uma agenda semanal dentro daqui da franqueadora, disponibilizando para toda a rede treinamentos que são recorrentes, vão acontecer todas as segundas às sextas-feiras, de temas diversos, para que aquele nosso franqueado que muitas vezes trocou um vendedor ou quer aprimorar um pouco mais o discurso sobre uma nova tecnologia ou sobre uma informação que ele quer encapsulada sobre uma técnica de fechamento ou uma abordagem inicial, a gente repete esse mesmo treinamento, basta ele, nessa cultura que você falou, amigo, acessa aqui que você vai realmente cumprir. Mas eu gostei também desse fato de você lembrar que é papel da empresa, sim, fomentar e dar o primeiro passo. Agora, é papel também do vendedor que quer se desenvolver, buscar por essa cultura de aprendizado, né? Com certeza. Na verdade, o ambiente pode estimular as pessoas a buscar. Isso é muito importante. O que eu apresento nas palestras, tem um estudo sobre isso, tem um livro publicado sobre isso, uma pesquisa que eu realizei, mas ela é baseada também em outras pesquisas, em outros conhecimentos que foram produzidos. Na sociedade, de uma forma geral, a gente encontra 3 tipos de comportamento. Eu vou usar termos aqui que talvez vocês não conheçam, pelo menos 2 deles, ou com nomes diferentes. Nós chamamos de vitimismo. Parte da população, que é uma minoria, não vai chegar a 20%, de um grupo escolhido aleatoriamente, pode ser em qualquer atividade, né? É aqueles que usam o vitimismo, não é que eles são vítimas de fato, usam a estratégia da vitimização para diminuir a expectativa sobre o desempenho dela. Então, o que eles fazem? Estão sempre reclamando, a culpa é sempre do outro, sempre não tem nada, não tem os recursos necessários, ou está com algum problema que não sabe qual é, enfim. O que se faz naturalmente num ambiente como o nosso? A cultura brasileira, que ela tem assim, uma condescendência muito grande com o vitimismo. Basta olhar o mundo hoje, olhar o Brasil hoje, a gente vai ver isso, né? A vítima é sempre um coitado. Deixa de lado, deixa para lá, não vamos sobrecarregar. Aí ele, mas vai sobrecarregar alguém, com certeza. Por quê? Porque alguém tem, a missão tem que ser cumprida. Pô. Se alguém está dizendo que não tem condição, deixa apartado e vamos que outra pessoa faça. Esperando que essa pessoa, né, tenha consciência que, olha como é tão importante com você, mas vê se melhora. Não melhora. Porque ela usa uma estratégia de sobrevivência para que ela não precisa ser cobrada. Ela não quer se esforçar, ela não quer ralar, ela não quer ir do horário, ela não quer chegar cedo, ela não quer visitar cliente, não quer aprender, não quer conhecer, não quer desenvolver habilidade. Ela quer viver o mundinho dela. Tá tudo bem, são opções, mas é uma minoria. O problema é que essa minoria afeta uma maioria que são os figurantes. Figurante é aquele tipo de comportamento que faz o estritamente necessário. Ele foi preparado para desempenhar, não para autodesempenhar. É uma pergunta que eu fiz na minha pesquisa, eu faço nas minhas palestras, as pessoas compreenderem. Uma pergunta muito simples. Eu pergunto, você quando estudava para aprender ou para passar? A resposta, passar, é 85% a 95%. E quem responde aprender, a metade está dando uma resposta politicamente correta. A mínima da população estudou para aprender. Qual a diferença? Estudar para passar, você determinou o objetivo a atingir. Perfeito, não tem nenhum problema nisso. Qual o objetivo? A nota necessária que continue no processo. Essa nota, ela é usada no eufemismo para ela chamado de média, mas não é média. É a nota mínima necessária. Então, o que você faz? Quando você busca o desempenho mínimo, o quanto você regula o seu esforço para isso? Mínimo. Mínimo esforço. Mínimo resultado. É mínimo para passar. Então, você se contenta com isso. O pior, você cria o hábito de buscar sempre o necessário. O hábito de esforçar o mínimo. Que esforçar demais, dá trabalho, desgaste, eu tenho que me preparar, eu tenho que conhecer, eu tenho que visitar mais de 10 clientes por dia, mais de 20. Nossa, que absurdo! Então, se contenta com a mediocridade. A grande reflexão do app é porque quando a gente olha para o nosso celular, os apps que mais a gente utiliza têm a seguinte característica. Eles estão sempre mandando novas versões. Quando vem uma nova versão do app, o que a gente espera? Ou novas funcionalidades ou correção de bugs. O mesmo vale para a gente no mercado de trabalho. Qual foi a última versão do nosso app que a gente trouxe para o mercado de trabalho? Seja trazendo novas funcionalidades ou correção de bugs. Porque aqui quem está nos escutando, gente, todo mundo tem um bugzinho ou outro para corrigir, principalmente em questões
comportamentais. Então, isso tudo é para explicar talvez uma das perguntas que eu mais gosto de fazer em sala de entrevista, que é a seguinte pergunta. Dos últimos 12 meses que se passaram, o que você aprendeu nos últimos 12 meses que hoje é um diferencial na sua carreira? O que você aprendeu nos últimos 12 meses que hoje é um diferencial na sua carreira? Se você tiver com dificuldade de responder, sinto informar, mas você está ficando para trás. Hoje as empresas, elas adotam, têm adotado muito como fonte de abastecimento do conhecimento, conteúdos híbridos. Então eu jogo um curso online, mas eu trago algo ali para ele mexer um pouco mais sinestésico. Eu trago o conhecimento através de debates. Então, por exemplo, o que o lead faz, ele expõe o conhecimento e gera debate. Isso é uma troca legal. As empresas têm feito o mesmo. Elas colocam um conteúdo mais teórico, mais contextualizado na plataforma LMS e joga para o presencial a discussão, a troca de ideias, enfim. O que eu sugiro sempre é a gente se conhecer e saber qual é o meu perfil aprendiz, qual é a minha característica como aluno. Eu sou mais auditivo, eu sou sinestésico, eu sou visual, eu preciso ver para crer, como é que eu aprendo? Você descobrindo qual é a sua característica, é só buscar os meios, Tem sites muito bem confiáveis aí. A gente até li hoje cedo no Estadão, falando que o ChatGPT ele tem sido um ótimo assessor aí de estudos para quem é preguiçoso. Então ele usa o parâmetro, Você pode usar aí o gráfico de Pareto. Me traga aí os conteúdos, de 80% dos conteúdos, me traga 20% de relevância, ou seja, aquilo que realmente vai fazer diferença para eu absorver. Então, assim, infinidades hoje de ferramentas a gente tem para aprender. Eu só preciso saber qual é o meu estilo. E a atitude, E a atitude. Em ir fazer, eu acho que esse é um fator primordial. Porque aquele consultor que é melhor, ele tem um método. Eu oferto essa, eu faço isso, coloco essa no meio, eu crio 3 ofertas para ir no meio. Então ele já tem um método. Então podemos replicar esse método. Como que a gente pode? Claro, mantendo a individualidade de cada um. Então acho que esse que é o grande ponto para a gente melhorar o nível de equipe. Só que para isso a gente tem que ter pessoas que estão abertas a isso, a querer melhorar, a querer estar se desenvolver, Não achar que porque assim, a gente escuta, aqui é assim. Só que como a gente tem muito exemplo hoje, a gente quebra isso rapidamente. Muito. Não, e o quanto é importância você buscar sempre por referências que já entregaram esse método. Venda é uma ciência, ela que requer cada vez mais aprendizado para que você possa, através desse hábito, aprimorar até chegar a uma excelência. E cada vez mais, quando a gente ouve o quanto é importante a gente ver o vendedor, o consultor que fala, não, eu tenho um método de apresentação, eu tenho um método de expor, eu coloco em 3 combos para limitar o meu cliente para uma decisão. Porque tem cliente também que ele se assusta quando ele vê 8 opções, ele fala, não consigo tomar decisão. E aí o consultor, ele é um condutor para aquele cliente, ele fala, não, vamos por aqui, conforme o teu tipo de rosto, com essa lente vai acomodar melhor, e eu entendi que o senhor tem miopia, por isso que o míope ele precisa de uma lente nesse formato. Então, ele conseguindo envolver, e é o que você falou, a particularidade dele, a essência daquele vendedor, mas com um método comprovado, com uma referência que dá para chegar lá, isso dá muito resultado. Para esse movimento social da comunicação, essa comunicação contemporânea que nos coloca muito dentro de telas, é um story, é um reels, é uma reunião online, é um treinamento online. Nós temos muito menos de nós para entregar nessa comunicação. Essa leitura de comunicação visual ela é feita na vertical e de cima para baixo. Ou seja, o primeiro impacto de comunicação visual que vai abrir portas para que você seja confiável ou não, aceito ou não, para que você seja visto com intelectualidade ou não, beleza ou não, é o rosto, porque ela é feita de cima para baixo. E dentro da comunicação contemporânea, isso tem cada vez mais peso, porque entregamos muito em uma parte pequena de comunicador visual pessoal. Então, mais do que nunca, os olhos, o centro do rosto faz total diferença na avaliação do outro. Eu acho que o papel da empresa, primeiro, é definir metas e metas atingíveis, porque hoje a gente tem, em alguns segmentos ou em alguns negócios, as metas não são possíveis de ser alcançadas.
E isso tá muito desgastante para as pessoas que estão executando, né? Elas estão ali numa luta constante e não conseguem atingir nunca o resultado. O que a gente já sabe é que muitas empresas não possuem um programa de gestão. Por exemplo, alguns dados, né? Nós somos número 1 em ansiedade no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. O Brasil é número 1 no mundo. Nós estamos aí entre os 5 principais em depressão no mundo, segundo e terceiro lugar em burnout no mundo. Então, o Brasil, ele tem índices muito sérios de ansiedade, depressão, todo esse esgotamento que é o burnout, que assim, a pessoa tá esgotada, não consegue mais, sabe? Não consegue nem pensar de tão cansada que ela está. Isso a gente tem que pensar um pouco como sociedade no Brasil. O que está acontecendo? E as empresas não têm planos. Por exemplo, se a gente vai pegar o esgotamento, as empresas não têm planos de prevenção. As empresas estão engatinhando ainda em termos de ter boas lideranças, ambientes menos tóxicos, mensurar o clima das empresas, mensurar aí o impacto de todo o processo dentro da vida das pessoas, ter uma pauta mais subjetiva, que é perguntar como que as pessoas estão, qual o suporte que elas precisam. Então a gente ainda tem uma gestão muito, às vezes, muito fria e outras vezes assim muito pessoal, mas sem estratégia para ajudar as pessoas a conseguirem performar um pouco melhor sem adoecer tanto. Então as empresas aí, elas têm um longo caminho pela frente ainda. Nós estamos engatinhando bastante. E quando a gente olha no varejo, e é um segmento que também tem muito a desenvolver, né? Muito. A gente tem alguns processos dentro de loja que é possível você detectar isso. Então, nós temos o one-on-one, que ele é feito semanalmente. Então, é um jogo rápido ali com o colaborador. 20 minutinhos, 5 perguntinhas básicas. E no meio dessas perguntas tem como ele está se sentindo em relação ao trabalho. Legal. E nós temos a avaliação de desempenho, que ela é mais robusta. Então, nós fazemos a cada bimestre. Nessa avaliação de desempenho, nós avaliamos os comportamentos que a gente deseja dentro de loja, de 1 a 5, né? 1 sendo básico e 5 sendo referência. E também resultados. Performance. Né? Porque assim, não adianta ter uma pessoa altamente de comportamento, mas que não me entrega resultado. E ao contrário, também fere a equipe. Se eu tenho uma pessoa que só olha para resultado, mas destrói a equipe, pronto, só ela performa dentro da loja. Então, a gente tem essa avaliação, onde a gente para ali, aí fica 1h30 ali com o colaborador, realmente para ele, faz a análise, ele dá a nota para ele, a gente dá a nota para então ele. Tem uma autoavaliação primeiro e depois vem o líder e avalia ele. Avalia, aí no final, os dois têm que dar uma nota de consenso. Entendeu? E aí, toda pergunta que a gente faz, a gente coloca o que você faz que é muito bom. Porque eu acredito que não existe um colaborador que ele é muito bom em tudo. E tem algo que ele é referência. E alguma coisa a gente precisa trabalhar para ele desenvolver, não para que ele seja referência, mas para que aquilo não atrapalhe o que ele é referência. Exatamente. Então, aí a gente começa a trabalhar e falar, num ponto que é solução de problema, que é um dos nossos fatores dentro da loja. Nesse nível aqui, você tá nível 3. Porque falta fazer isso, isso, isso. Tem sempre o porquê. Então, tem o exemplo do que faz e o exemplo do que não faz. E na maioria das vezes, esse colaborador, ele se autoavalia com a nota máxima? Você pegar os vendedores de alta performance, eles têm um senso crítico um pouco abaixo do que o natural, porque entrega resultado, né? E aí quando você vem e fala, cara, então, mas na questão de solucionar problema, teve aquele cliente que veio com problema de garantia, lembra que você não solucionou, que aconteceu esse fato? Aí a pessoa, mas aí você tem que relembrá-lo, né? Você tem que estar ali na ponta porque senão você vai se queimar com o cara. Por ele. Exato, então você tem que. Aí ele para, entendeu? Aí ele observa e fala, não. Aí no consensual você consegue dar a nota de fato. Ou muitas vezes acontece ao contrário também, de você não enxergar às vezes o que o colaborador tá fazendo ali. Aí eu falo que você precisa dar o lugar de fala pro colaborador, sabe? Você precisa sentar realmente com ele e tirar o chapéuzinho de falar, eu sou dono disso aqui, e falar, cara, deixa eu ouvir o que esse cara tem pra me dizer do meu negócio. Que ele é rico, ele sabe o que tá acontecendo ali. Às vezes ele tá mais dentro da loja até que você. Concordo. Né? Então, deixa eu ouvir o que esse cara tem a reclamar, porque às vezes, nesse ponto, é alguma coisa que pode ficar grande lá na frente.
Hoje o Reclame Aqui tem 750 mil empresas cadastradas, onde o consumidor pode reclamar de qualquer uma delas. Dessas 750 mil empresas, 600 mesmo, 600, tem o selo RA1000. Olha. Então são muito poucas muito empresas. restrito. O selo RA1000, como não é tão fácil de entender, diferente das outras reputações, que é ótimo, ruim e tal, que já se fala tudo de uma vez, o selo RA1000 é acima do ótimo. Então você tem que ter algumas notas de índice de voltaria a fazer negócio, solução de problemas, nota de atendimento, acima de um patamar para você ser apto a ter o selo RA1000. Então você é acima do ótimo, né? E tem pouquíssimas empresas, eu estava conversando aqui fora com o pessoal também, chegar no RA1000 é muito difícil, manter é ainda mais. E aí tem que ter qualidade ímpar, né? Eu brinco que o próprio Reclame Aqui é cadastrado no Reclame Aqui e a gente não é RA1000. A gente fica no bom e do ótimo ali para resolver. Então, RA1000 é para poucos. E na tua experiência, uma boa resolução de problema, ela conta mais e ela pode ser ainda muito mais poderosa do que uma venda bem feita? Qual que é a tua análise sobre esse fato? Cara, eu concordo em gênero, número e grau que resolver problemas é melhor que uma venda bem feita por N fatores. Eu acho que vou dar um exemplo que é matador, assim. Um cliente que comprou da sua loja, não teve nenhum problema, ele provavelmente vai voltar a comprar lá. Um cliente que comprou da sua loja, teve um problema e você resolveu muito rápido para ele com certeza vai voltar a comprar da sua loja. Isso não sou eu falando, tem estudos de Harvard que mostram esse índice de esforço do cliente, quando é baixo, ele fica mais fiel, porque ele se sente amparado. É isso, Fábio. Então, quando vocês atendem bem o cliente de vocês, seja no Reclame Aqui, seja no balcão da loja, e você mostra que ele está amparado, ele vai confiar em você. E essa confiança vale ouro. Então, assim, eu gosto de uma frase que é da Luísa, a tia Luísa, né? Fundadora do Magazine Luiza, tia da Luísa Trajano, que ela falava o seguinte, ensinou isso pra Luísa. Falou, olha, Luísa, quando entrarem 2 pessoas na sua loja, uma querendo reclamar e uma querendo comprar, atende primeiro que quer reclamar. Porque isso vai fazer diferença pra você. E aí você ouvir de uma empresa que é líder de mercado aí, que é conhecida pelo bom atendimento, isso mostra que os RA1000 estão no caminho certo. Estão no caminho certo. Eu vou ampliar um pouco até essa linha que você colocou agora sobre os exemplos. Eu tô lendo um livro atual chamado Apaixone-se pelo Problema e Não pela Solução. Perfeito. Que é o criador do Waze, na qual ele entende que o problema, de fato, quando ele é resolvido e ele gera escala, ele realmente cria uma base reputacional, uma segurança daquela empresa perante aquilo que ela está levando à sociedade, ao mercado, de forma muito mais genuína. Totalmente. E é muito mais claro isso, né? Totalmente. E esse livro é incrível. O título dele já entrega muito, né? Porque o problema, vou trazer pro meu mundo, a reclamação, muitas vezes ela pode assustar no primeiro momento. Mas ela é uma oportunidade. Uma oportunidade de manter um cliente na base, que é mais barato do que conquistar um novo, vocês sabem bem, vocês têm ótimas campanhas de marketing e sabem que isso custa dinheiro, né? Muito. Então manter um cliente na base é mais barato. E te dá a oportunidade de melhorar, às vezes, um gargalo que você tem, um fluxo que estava errado. É um feedback gratuito ali. E quando ele é público, você pode até receber uma nota alta que vai mostrar para os outros milhares de consumidores que vão passar pela sua página no Reclame Aqui que você é uma empresa RA1000, que você tem nota 9, tem nota 10, e aí vai passar segurança, né? E muitas vezes o consumidor compara. Exatamente. Compara com o concorrente. Isso, e quando ele compara, se ele tá na dúvida, ele geralmente vai no que tem melhor reputação. E, trazendo mais um número para isso, o Google lançou em 2024 um estudo dos termos que estavam subindo na busca dele. E o termo preço, ele vem caindo. Então, menor preço. E o termo confiável vem subindo. Olha. Subiu, se eu não me engano, ano passado 17% em relação a 23%. Então isso mostra que o consumidor, preço é importante, é óbvio, né? Desconto, cupom e tal, mas ele cada vez mais ele quer se sentir comprando de uma empresa que passa confiabilidade. E confiabilidade não é não ter problema, é ter problema e saber resolver. Exatamente. É isso. Saiu uma pesquisa no Valor Econômico, tem um mês mais ou menos, eu não vou me recordar o percentual, mas aqui neste contexto pouco importa, mas falava assim, uns 70% dos CEOs estão preocupados com a IA. Eu brinquei que os outros 30% estão mentindo que não estão preocupados com a IA, porque ela já está interferindo. Claro, eu gosto de uma outra citação do Cortella que ele diz assim, eu sou muito otimista, mas não sou ingênuo, né? Então, eu sou otimista que a IA vai ajudar a melhorar processos, uma série de benefícios, só que me preocupa demais a capacidade humana de absorver tudo isso.
Porque a IA tem uma série de benefícios gigantes, enfim, eu não sou especialista no assunto, mas sei o quanto o meu negócio está sofrendo ameaça. Tenho clareza absoluta, os meus sócios sabem de acessar a informação. Só que o ponto-chave para a gente aqui tem sido que o que fazer, etc., vai estar cada vez mais disponível. A gente vai ter que focar muito em como mobilizar essas pessoas para fazer. Porque, na verdade, vou ter disponível essa informação. Vários recursos, cada vez mais treinada, generativa, enfim, aonde vai chegar, não faço a mínima ideia. Mas a gente vai ter que ter gente para executar ainda algumas coisas, né? Claro que tem aí sobreposições, estamos bastante atentos, mas eu acho que o que eu queria dizer aqui não vai bastar somente os hard skills, essas competências técnicas que a gente chama, que são importantes, mas as soft skills, essas competências socioemocionais e parte fortemente, como eu já citei aqui, autoconhecimento, né? O que a gente chama de assessment, né? De você ter mais clareza dos teus pontos fortes, dos teus pontos de desafio, das tuas áreas de domínio. Por exemplo, na metodologia DISC, que é dominância, influência, estabilidade, conformidade, eu sou um cara de alto D e alta influência, ou seja, eu sou um grande executor e eu faço via as pessoas. Alto D e alto I. Coisas muito boas. Cara, faz. Influencia as pessoas, inspira, é dinâmico. Mobiliza. Só que às vezes tem coisas que precisam ser mais... Precisam de um pouco de regra, precisam de mais paciência. Esse talvez não seja a minha melhor qualidade. E aí vem a complementariedade, né? De você ter perfis complementares que façam isso. Agora, se eu tenho esse autoconhecimento, eu consigo exercitar melhor. E aí eu consigo buscar essas tecnologias para entender que processos podem ser suprimidos. Mas fato que as pessoas vão ter que assimilar boa parte desse conhecimento. Ah, tá bom, eu quero o resumo do livro tal. Ok, você tem lá, apertou uma tecla, vem. O que você vai fazer com essa informação? O quanto ela é importante para você. Então eu acho que aqui nasce uma nova competência, não necessariamente nova, mas assim, que reforça uma competência da curadoria. Exato. E eu tenho que fazer um filtro. Aliás, estava numa palestra na Localiza, uma franqueada da Localiza, eu falei, olha, nesse mundo do excesso de informação, você tem que fazer um filtro. Senão você não vai saber aquilo que você tem que processar. E isso é curadoria. Ela falou assim, eu adorei. Se você não fizer o filtro, você vira um ralo. Olha. Forte, né? Muito. Eu gosto dessas falas. Sim. Não são frases de impacto, mas eu acho que ajudam a gente a refletir. Sim. Qual é a minha capacidade de filtro? Como é que eu condenso isso para aquilo que é relevante para mim? Essa é a jornada que a gente está vivendo agora, né? Olha, eu acho que a mulher conseguiu um novo posicionamento em todos os lugares. E eu acho que ainda às vezes falta o entendimento, tanto dos homens quanto das mulheres, do poder que a gente já conseguiu alcançar. Não foi fácil, tem toda uma trajetória histórica, agora que eu fiz história, que eu estou fazendo, aliás. Que legal. Eu me formei, agora eu estou no mestrado, estudando história das mulheres, então por isso que eu estou falando com propriedade, tá? Demorou muito pra gente conseguir chegar num lugar onde a gente dissesse, puxa, hoje eu posso fazer o que eu quero. E hoje a gente pode fazer o que a gente quer. Existe ainda muito preconceito, existem limitações, às vezes, de pensamento das próprias mulheres, né? Porque como a criação cultural da gente foi de não acreditar na gente, a gente acaba acreditando que a gente não pode. Então você vê, às vezes, cargos, lugares onde você vê homens, em sua maioria, e você diz, não, eu não posso, eu não consigo, eu não vou chegar lá, não vão me dar o espaço. Mas o espaço a gente vai buscando. E a mulher tem um jeito especial de buscar esse espaço. A gente só precisa acreditar na gente. Então, obviamente, também quando eu escolhi a minha profissão, eu via muito mais homens do que mulheres. Sim. E aí o que eu fiz? Eu tinha uma mulher que eu olhava para ela e eu dizia, gosto muito do trabalho dela. Vou seguir essa mulher e vou fazer da minha história uma história como a dela. E uma dessas pessoas, né, era a Marília Gabriela, que tinha conseguido chegar num lugar onde pouquíssimas pessoas tinham conseguido chegar, e principalmente mulheres. Ela foi pioneira em vários setores, dentro do jornalismo, televisivo, inclusive. Então, eu acho que não é que a gente copia, mas a gente se inspira. Exatamente. Então, o que eu posso dar de dica, se eu puder dar, se as pessoas me permitirem, se inspire naquelas pessoas que têm propósitos e que têm carreiras que realmente, quando você olha, você diz, eu gostaria de fazer um caminho parecido, sabe? Então, vai muito, primeiro passo de acreditar em você, que você pode,
E aí sim buscar as ferramentas para que você alcance aquilo. Porque você pode contar com a sorte, mas a sorte não segura ninguém em lugar nenhum. Precisa de conhecimento, precisa de trabalho e para você se manter, você precisa ter conteúdo, seja ele qual for. Então, tal pessoa conseguiu fazer uma faculdade XYZ, estudar no exterior, tem mais possibilidades. Não se trata disso. Às vezes, o seu conhecimento você vai buscar em outros lugares que você vai ter muito mais informação para aquilo que você quer do que aquela pessoa conquistou fazendo outra coisa. Então, não é o mais caro, o mais difícil, o mais impossível que é o melhor. Sim. É o que é melhor para você dentro das suas possibilidades e daquele limão você vai fazer a limonada. Bem colocado. E Cris, quando você fala que você está buscando uma nova atualização, que é o novo curso, a história, o que você tem visto dentro dessa tua graduação, desse conjunto que fala que a história das mulheres realmente são relevantes para a humanidade como um todo? E o que mais te chamou a atenção? Me chama muito a atenção que as mulheres eram muito mais livres do que a gente imagina, principalmente na antiguidade. Mesmo? Mesmo. Elas eram muito mais livres e aí nós passamos por um processo, quando a gente vai chegando na Idade Moderna e principalmente no século XIX, quando a gente fala é 1800, sim, né? E depois na entrada do século XX, que é 1900, que a gente ficou muito mais retrógrado do que antigamente, do que antes disso. As mulheres tinham muito mais possibilidades, sexualmente falando, liberdade até de trabalho, de possibilidades de se colocar na sociedade, de estudo, sabe? Óbvio que cada coisa é seu tempo, né? A gente não pode pensar naquela época, com os estudos que nós temos hoje, com os trabalhos que nós temos hoje, eram outras questões. Mas as mulheres, em muitas sociedades, às vezes, elas eram até as chefes, aquelas que mandavam, aquelas que organizavam, aquelas que resolviam. Até porque tinha assim, muita guerra e as mulheres ficavam, né? Sim. Então elas tinham que cuidar de tudo, exatamente, né? Então, o olhar para a mulher era um pouco diferente. Não que elas não tivessem um lugar abaixo dos homens, em sua maioria, não é isso. Mas nessa passagem para a Idade Moderna, quando se vem a Revolução Industrial, e aí vem a burguesia, que vem essa, né? Porque antes era ou você era nobre, ou era plebeu, né? Então, ou você estava ali na aristocracia e fazia parte ali daquela nata da sociedade, ou você era escravizado, escravo, era plebeu, tinha que trabalhar ali de alguma maneira, forçadamente, né? E sabia que para você ascender seria muito difícil. Exatamente. Não tinha esse pensamento, né? Ou você era da igreja, ponto. Era isso. Quando você começa a ter essa classe média, que aí o problema começa a se fazer. E aí a mulher é trancafiada dentro de casa. E não é uma escolha, porque a gente tem que saber separar, porque muitas mulheres às vezes falam assim, mas estão lutando por uma coisa que eu quero ficar na minha casa, eu quero ter a minha família, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero ter a possibilidade de não trabalhar. Que ótimo, não tem problema nenhum, só que é a possibilidade da escolha. Exato. Hoje a gente pode escolher, eu não quero trabalhar, eu não quero estudar, eu quero ter filhos, eu quero cuidar da minha família. Antes não era uma escolha, era uma imposição social. É isso que eu acho que as mulheres têm que prestar atenção e não desejarem a volta disso, da imposição de não poder votar, de não poder sair de casa. As mulheres não podiam sair de casa, né? Porque quem saía de casa era considerado uma mulher da rua, da vida. Exatamente. Então, ali é um grande problema para nós. Parece que não, mas é muito mais recente do que muito mais antigo. Então isso me chamou muita atenção. Então começa uma moralização da mulher, que é meu objeto de estudo, inclusive, e que ali é problemático. E o pior é que se arrasta até hoje. Acabou se arrastando até hoje. Claro que nós vamos ter, que é bem recente, tá? Essa virada do século XX para o século XXI, que a gente vai voltar a ter mais liberdade para a mulher. Que pode ser discutível ou não, se é bom ou se é ruim, mas é assim que acontece historicamente. Eu, como jornalista, eu falo que eu tenho uma missão de vida, que é conectar pessoas com histórias que de outra forma ela não conheceria, né? Então, na SAS a gente estoura muitas bolhas, né? Então a gente conecta voluntário que vive ali, né,
num sistema super privilegiado, né? Então, os médicos com formações, com salários altos e tudo mais, que vão para essas regiões e veem a realidade acontecer e vice-versa também, né? Então, os pacientes que também se conectam com a gente, né? E veem realidades diferentes. Então, eu falo que esse é meu propósito de vida, conectar histórias, né? Pessoas com histórias que, de outra forma, elas não conheceriam. E sobre narrativas e enfim, como que a gente consegue mover, né? Eu acho que eu vou usar a história do Ver Magia aqui para contar um pouco sobre narrativa. O Ver Magia, ele começou o projeto, né, da SAS de oftalmopediatria, que vocês nos apoiam, inclusive. Ele começou porque no primeiro ano, mesmo na tenda de campanha ali, sem saber o que fazer, a gente fazia cinema na praça. A gente falou, vamos fazer um cinema para essa criançada aqui, botar um telão, um negócio assim. E aí, nesses momentos, a gente começou a ver que tinham crianças que ficavam grudadas na tela. A gente, legal, né? Tá gostando do filme, mas assim... Tão perto assim? Não é normal ficar tão perto. E a gente começou a ver que isso era recorrente nas cidades. A gente, cara, tem um problema aí. Não é só gostar muito do filme, é ter um problema de visão, de fato. E aí a gente foi investigar. Isso quando a gente saiu de casa só com a vontade de fazer o bem, a gente não tinha dimensão nenhuma do problema que é não ter um óculos, se você precisa de um óculos, né? E aí a gente começou a investigar e tal, né? Então eu, como jornalista, eu adoro dados, por isso que eu trouxe minha colinha aqui, porque eu grávida de 8 meses, né? Posso não estar lembrando de muita coisa. Matias. Matias. E aí a gente começou a ver que o fato de crianças não terem acesso a um oftalmo e ao óculos, né, por consequência, aumentava a evasão escolar. Aumentava, enfim, a criança, né, crescia com o sentimento de que era burra. Exatamente. Porque eu não conseguia, né, evoluir na escola e tudo mais. Então a gente foi vendo, cara, o buraco é muito mais embaixo. Muito grande. E aí tem um dado que eu falei, esse eu tenho que anotar para trazer, que a gente foi começar a ver, né? Então hoje no Brasil, 86% dos médicos especialistas estão concentrados em 6% das cidades. Nossa. Esse é um dado assim que a gente leva para a vida, porque faz tudo fazer sentido pra gente, né? O problema no Brasil não é falta de médico. Os médicos estão muito concentrados nas grandes cidades. Então a gente precisa levar isso, né? Esse é o nosso foco hoje, né? Levar especialista onde não Capilarizar. tem. Outro dado aqui, a média, né, nessas cidades onde não tem acesso a médicos especialistas, é que as pessoas precisam se deslocar 72 quilômetros para ter acesso a um médico. Então, assim, isso, realidade de São Paulo, assim, nem passa na nossa cabeça. Então, isso é um dado. Outros dados aqui, né? A quantidade de pessoas que nunca foram no oftalmo, por aí vai. E aí tem um dado recente que saiu agora da Agência Internacional de Prevenção à Cegueira, que fala que o acesso a óculos, na idade certa, a gente consegue aumentar a renda, né, na vida de uma criança ali que tem acesso em até 300 mil reais. Meu Deus. E aí eu falei, cara, não é só... Assim, se começa um problema que é, tipo, uma criança que não enxerga a tela do cinema, porque não tenha, né, o óculos ali, para você conseguir mudar a realidade de uma família. Então, acho que, assim, falando ainda, né, das narrativas, desse poder de transformação social, eu acredito muito que quando as pessoas sabem dessa informação, elas se movimentam. Sim. Porque aqui a gente está falando de um problema específico que se resolve com uma coisa muito simples. Vamos repetir esse dado, Marina? Quer dizer, então, que uma criança com acesso a um óculos, a um cuidado visual, ela poderá aumentar em até 300 mil reais a sua renda ao longo da vida. Exatamente. É isso. Então, assim, você vê que as pessoas sabendo disso, eu falo, gente, como você sabe um dado desse e você não se move pra dar óculos pra quem precisa, assim, sabe? Então, acho que as narrativas, né, as informações, quando você vai a fundo e conhece a realidade, você vê, cara, é aqui que eu preciso atuar, é isso aqui que vai ser minha dor, sabe? Então, a gente, na SAS hoje, a gente começou querendo abraçar o mundo, vamos lá, a gente reconhece, e hoje
a gente foi entendendo quais são as dores que a gente consegue resolver. A gente não vai resolver tudo, né? Sim. Então essa é uma dor profunda, assim, que a gente falou, vamos a fundo, vamos entender o problema, vamos entender a solução, vamos entender quem a gente precisa ter ao nosso lado. E esse projeto Ver Magia, ele começou de fato com essa primeira leitura de que vocês viram que as crianças, ao possibilitar um cinema gratuito em praças, as crianças se aproximavam muito. Exatamente, começou aí. A gente falou, cara, vamos resolver. Então aí no ano seguinte, aí a gente se programou. Vamos com o oftalmo, vamos com, né, com os equipamentos, porque a cidade não tem, né, esses equipamentos. E vamos com a solução, né? Porque também não ia adiantar a gente chegar lá e falar, então, você precisa de óculos, se vira. Então a gente sempre teve essa preocupação de ser resolutivo, né? Atuar onde a gente consegue ser resolutivo. Porque uma expedição nossa, a gente passa 2, 3 dias na cidade. Então, assim, a gente precisa ser resolutivo. Senão a gente dá mais trabalho para a cidade, né? Então esse sempre foi o nosso foco. Fantástico. A gente tem sinergia. Como eu atuo em segmentos distintos com marcas distintas, nós temos sinergia no financeiro, nós temos sinergia em processos. Vamos falar do back-office, né? Que chega uma hora o franqueado começa a crescer, ele cria lá a sua estrutura, né, para fazer compartilhada, seleção, recrutamento e tal. Mas no time de operações a gente não mistura, cada time é especializado na sua marca. Por mais que esteja no mesmo, às vezes no mesmo shopping, não se mistura, são equipes de operação distintas, especializadas no que eles fazem, tá? Então você talvez na alimentação, se tiver 2 marcas de alimentação, até eventualmente alguém pode passar para outra marca, mas é o mesmo segmento. Então tem muita sinergia no back-office, né? Mas operações distintas. E aí, falando como muito franqueado, segunda-feira é o dia de análise de resultado, mas que foi planejado com as metas definidas na virada do mês, passado para as equipes, e a gente acompanha. E de terça a sexta, eu estou aí são reuniões ou visitas. Para expansão, então eu avalio os pontos, nós vamos. Você vai presencialmente. Eu vou presencialmente. A gente faz estudo já econômico, a franqueadora faz também com a gente, mas a gente vai lá, né? Eu vou falar assim, para sentir, né? E às vezes tem lugares assim que você, mesmo dentro de um shopping center, é como se fosse um bairro, né? Você tem corredor bom, corredor ruim, e você não sabe por quê. O cara tá saindo e tá te oferecendo, deixa eu entender por que tem isso. Então né? Então você vai lá para sentir, para entender, olhar, conversar com os outros lojistas, com os vendedores. Quando a gente passa por um momento difícil, também vamos trocar informações aí com quem está no mercado, com os outros lojistas, para entender, fechar parcerias, né? E tem hora que o líder vai falar assim, nós estamos tentando fechar, o gerente foi responsável por fechar uma parceria num shopping com uma academia que tem 5 mil alunos. E ele falou, mas eu não a gerente não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas tenta fechar. Minha esposa falou, mas aí a gente liga lá, nunca tá, não sei o que. Então chega uma hora e fala, então vamos dar uma força, porque essa parceria é importante. Ter uma parceria com 5 mil alunos olhando, então essa parceria é importante para nossa unidade. Aí eu me envolvo pessoalmente, vou lá, descubro se a gerente não consegue, quem que é o dono da academia, quem que é, né? E aí nós também fazemos relacionamento, fulano, tudo bem? Vamos fazer tal, aí conversando, a parceria sai, aí o time, né? Então nós somos aí para dar o suporte e apoio para o nosso time, com o que for necessário. Comenta aí para nós qual podcast te chamou mais atenção, qual foi a frase, qual foi o conteúdo que deixou mais marcado a você. E olha, a gente espera que em 2026 a gente tenha esse nosso compromisso quinzenal com grandes e valiosos entrevistados que vão passar pelo nosso Podvisão. Eu conto contigo, portanto, curta, compartilhe, comente o nosso podcast que é feito para você. Nosso muito obrigado, sucesso e boas vendas.